que tentamos fazer para poder agradar o nosso Senhor Yahushua. Eu não quero aborrecer nenhuma crença, mas o que eu estou tentando trazer para o nosso conhecimento é que muitos cristãos e muitas pessoas, elas dizem, eu não adoro nenhum Deus há 10.000 anos. Atrás, o povo do Eterno Pai. Eles também diziam estas coisas para poder ter a noção do que você até mesmo estão pensando aí agora, é que você mesmo diz, assim, porventura, poderei eu desagradar o meu Salvador Yahushua. Quando o Pai, o Eterno, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso que existe acima dos céus, a Sagrada Escritura diz que ele olhando procurava sobre a terra um justo sequer e diz, a Sagrada Escritura que ele achou apenas somente um homem. Na criação do homem e da mulher, sabemos que esta criação desagradou o Eterno, mas o Criador, o nosso Pai, que conhece todas as coisas, sabe que a criatura humana nunca deixou de adorar deuses pagãos. O que eu quero trazer para o teu conhecimento é uma história para que possa abrir a tua mente e que você não venha desagradar não somente o Pai e nem também o seu Filho Yahushua. Não deixe que os deuses modernos tomem o lugar do Eterno Pai em sua vida. Volte para o verdadeiro Pai Eterno e experimente a verdadeira paz e alegria que só Ele, o Senhor, Yahushua, pode dar. Portanto, na antiguidade, o povo pagão com o povo hebreus, ou até mesmo qualquer seres humanos, adorava a esses deuses pagãos. O que eu quero trazer para o teu conhecimento é que não sejamos igualmente a Ele. Agora, sem demora, quero trazer para o teu conhecimento assim. Como eu fui enganado, eu sei que vocês, que são enganados por essas crenças, ou até mesmo por este tipo de religião que prega a mentira. A história de Júpiter, o deus romano do céu e do trovão, é rica e multifacetada, refletindo tanto a mitologia romana quanto as influências da mitologia grega. Júpiter é equivalente a Zeus na mitologia grega e é uma das figuras centrais do panteão romano. A origens da religião que fala sobre estes deuses, Júpiter é filho de Saturno, Cronos na mitologia grega, e Ops, Reia. Temendo uma profecia que dizia que um de seus filhos o destronaria, Saturno devorou cada um de seus filhos assim que nasciam. No entanto, Ops conseguiu esconder Júpiter em Creta. Em vez de Júpiter, Saturno recebeu uma pedra envolta em faixas que ele engoliu sem saber. Quando Júpiter cresceu, ele retornou a ascensão ao poder para poder enfrentar Saturno. Com a ajuda de suas irmãs, que Saturno havia engolido, ele forçou o pai a regurgitar seus irmãos, Netuno, Plutão, Ceres, Juno e Vesta. Júpiter, então, liderou uma revolta contra os titãs, derrotando-os e estabelecendo-se como o governante dos deuses. Porque eu estou tentando trazer para o teu conhecimento, não seja enganado por essas histórias, porque cada uma delas há uma verdade, assim também como há muitas mentiras, características e atributos. Júpiter é frequentemente descrito como um deus poderoso e justo, simbolizando a ordem e a lei. Ele é representado segurando um raio, que é seu símbolo principal, e muitas vezes é associado à águia. Em muitas lendas, ele age como um mediador entre os deuses e os mortais, garantindo proteção e justiça. A Escritura Sagrada diz que Satanás é o pai da mentira. Júpiter é famoso por suas numerosas aventuras amorosas. Ele se apaixonou por muitos mortais e deusas, frequentemente se metamorfoseando em outras formas para seduzi-las. Entre suas amantes estão Io, transformou-a em uma novilha para protegê-la de Juno, sua esposa. Europa, que em forma de touro, sequestrou-a e a levou a Creta. Danae, ele desceu até ela como uma chuva de ouro. Os filhos dele, com essas parceiras, como Hércules, Perseu e Minos, muitas vezes se tornaram figuras importantes da mitologia. Júpiter e Juno é sua irmã e esposa, e seus relacionamentos são frequentemente tumultuados e cheios de ciúmes, principalmente devido às infidelidades de Júpiter.
Juno é considerada a deusa do casamento e da maternidade e frequentemente se opõe às amantes de seu marido. Culto a outros deuses, como já está sendo mencionado e falado, e veja que a todo tempo você está sendo enganado. Mas é importante cada um de nós saber destas coisas. Importância. Na antiga Roma, Júpiter era adorado como o Deus Supremo e era considerado protetor da cidade e da república. O templo de Júpiter Capitólio, localizado no Monte Capitolino, era um dos mais importantes templos e simbolizava a grandeza de Roma. O grande legado de Roma para com outros deuses. Júpiter influenciou não apenas a religião, mas também a arte, literatura e cultura ocidental ao longo dos séculos. Sua imagem e mitologia foram reinterpretadas e continuam a ter significado até hoje. Nas sociologias, psicologias e narrativas que exploram o poder, a justiça e a moralidade. Esta é uma visão geral da rica narrativa de Júpiter, um deus que simboliza a complexidade da condição humana e a relação entre o divino e o mortal. O divino que eu estou pronunciando para cada um de nós é o nosso Senhor Yahushua, o Filho do Pai Eterno. Mercúrio é uma figura fascinante da mitologia romana, conhecido como o mensageiro dos deuses. Ele é equivalente ao deus grego Hermes. A história de Mercúrio é repleta de aventuras, astúcias e simbolismos, refletindo sua importância nas crenças romanas. Mercúrio é filho de Júpiter e Maia, uma das Pleiades, filhas de Atlas. Sua origem divina o coloca entre os deuses olímpicos, e ele é frequentemente associado à comunicação, comércio e viagens. Desde cedo, Mercúrio mostrou-se astuto e talentoso. Uma das histórias mais famosas sobre sua infância envolve o roubo dos rebanhos de Apolo. O contexto da Bíblia, Yahushua está falando com aqueles que não acreditam nele, afirmando que eles são filhos do diabo, que ele é seu pai, e que desejam cumprir os desejos de seu pai. Significado: o diabo é a origem e o exemplo máximo da mentira, pois sua natureza é contrária à verdade do Pai Eterno. O versículo que a Bíblia, João, capítulo 8, versículo 43 ao verso 44. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Logo após seu nascimento, ele escapou do berço e, usando sua agilidade e inteligência, conseguiu roubar. Que fala sobre matar, roubar e destruir é João 10:10, que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Embora a frase popular às vezes use o diabo na Bíblia, Yahushua se refere ao ladrão, que simboliza falsos líderes e o inimigo, em contraste com sua vinda para dar vida plena. O versículo completo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O contexto e significado. O ladrão representa aqueles que buscam prejudicar o povo, roubando sua paz, alegria e fé, opondo-se à vida que o ungido oferece. Yahushua veio para oferecer vida abundante, uma vida plena e completa, em contraste com a destruição do inimigo. Este verso é frequentemente usado para contrastar a natureza destrutiva do mal com o propósito redentor e abundante de Yahushua. Os gados do deus Apolo, escondendo-os em uma caverna. Para enganar Apolo, ele usou seu talento musical para criar a lira, um instrumento que ofereceu a Apolo como compensação pelo roubo. Apolo, encantado com a lira, tornou-se amigo de Mercúrio. Os atributos e simbolismo. Mercúrio é frequentemente representado como um jovem alado, usando uma túnica e um capacete alado, segurando um caduceu, um bastão que simboliza a paz e a comunicação. Ele é considerado o deus das viagens, do comércio, da eloquência, da astúcia e dos ladrões.
Sua habilidade de se mover rapidamente entre o mundo dos deuses e o dos mortais o torna um mediador eficaz. O seu papel na mitologia. Mercúrio desempenha várias funções na mitologia romana. Além de ser mensageiro dos deuses, ele guia as almas dos mortos para o submundo, servindo de intermediário entre a vida e a morte. Ele é também invocado por comerciantes e viajantes, em busca de proteção e sorte. Mercúrio, na literatura e na cultura. Na literatura e na arte, Mercúrio é frequentemente retratado como um deus esperto e brincalhão, interagindo com outros deuses imortais. Ele aparece em diversas obras de autores romanos, como Ovídio e Virgílio, sendo um personagem que encarna a travessura e a inteligência. O culto e adoração. Na antiga Roma, Mercúrio era adorado em vários festivais, como o Mercuralia, que era celebrado em maio. Durante este festival, as pessoas ofereciam sacrifícios e orações a Mercúrio em busca de sucesso nos negócios e proteção nas viagens. O legado de Mercúrio perdura até hoje. Seu nome está presente em diversas línguas e contextos, como o planeta Mercúrio, que leva seu nome, o elemento Mercúrio, e várias expressões que enfatizam a rapidez e a astúcia. Ele continua a ser uma figura emblemática que simboliza a comunicação e a transição entre mundos. Em resumo, Mercúrio é uma divindade multifacetada, simbolizando não apenas um deus, mas também o seu engano. Em resumo, Mercúrio é uma divindade multifacetada, simbolizando não apenas a astúcia e a velocidade, mas também a interconexão entre os deuses e os mortais, o que o torna uma figura central na mitologia não apenas romana, mas também na cultura ocidental. O principal relato bíblico sobre o engano de Adão e Eva pelo diabo, conhecido como Satanás ou Samael, a serpente, está a cobra. Ela era o animal mais esperto que o Senhor, o Pai, havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que o Eterno Pai mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. O Senhor, nosso Pai, ele nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. O Senhor, seu Pai, disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como o Pai eterno, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como uma roupa. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor, o nosso Pai eterno, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor, o eterno Pai, chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Onde a serpente mente para Eva sobre não morrer ao comer o fruto proibido e sobre se tornar como o Pai eterno, levando-a a comer e depois a oferecer a Adão, que também come, conforme descrito no livro. Outras passagens, como que pode abordar este tema? Eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que o Senhor nosso Pai tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi falar sobre isso. Que eu como um homem falo, é como se dá em casamento somente a um homem, que é Yahushua. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura de Yahushua. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um falso Senhor e um falso Messias, diferente daquele que nós anunciamos.
Um verdadeiro Messias, o nosso Salvador Yahushua, aceita um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito Santo do nosso Pai Eterno e do evangelho que receberam de nós. Então é importante saber, em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças ao Eterno Pai em favor de todas as pessoas. Isso é bom, que o Eterno e o Pai, nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Eterno Pai e uma só pessoa que une ao Eterno Pai com os seres humanos. O ser humano ou um Salvador, que é o Senhor Yahushua. Pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei do nosso Pai Eterno. Também aborda a mesma descrição sobre o engano. Fazem referência a esse evento, com Paulo explicando que Eva foi enganada pelas astúcias da serpente e que Adão não foi enganado, mas sim a mulher. Detalhes do engano. A tentação em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao verso 5. A serpente questiona a proibição do Eterno Pai sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo a Eva que eles não morreriam, mas que o Eterno sabia que no dia em que comessem, os olhos deles se abririam e eles seriam como o Senhor nosso Pai Eterno, conhecendo o bem e o mal. A queda, Gênesis capítulo 3, e versos 6 ao verso 7. Eva vê que o fruto é bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela come e dá a Adão, que também come, resultando na abertura dos olhos de ambos e no reconhecimento de sua nudez, levando-os a se esconderem. Eu também sei que há várias referências no Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 11 e o verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção no Senhor e Salvador Yahushua. 1 Timóteo capítulo 2, ao verso 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, tornou-se transgressora, em algumas traduções. Esses versículos mostram como o diabo, o conhecido Samael e Satanás, a antiga serpente ou caluniador, o grande dragão, o pai da mentira que foi expulso do céu pelo arcanjo Miguel. Através da serpente, usou a mentira e a distorção da verdade para levar Adão e Eva à desobediência, resultando na entrada do pecado no mundo. Embora a Bíblia não menciona Júpiter ou Zeus especificamente, pois esses são deuses da mitologia romana e grega. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então, olhou firmemente para ele e disse em voz alta: "Levante-se e fique de pé." O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: "Os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós." Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Vocês agora entendem o que os seres humanos naquela época queriam fazer com o servo do Senhor. No entanto, existem algumas referências a deuses pagãos e as práticas idolátricas que podem incluir juízos sobre deuses como Júpiter. Por exemplo, Atos capítulo 14, versículo 12 ao verso 13. Neste trecho, Paulo e Barnabé são confundidos com deuses, e os habitantes de Listra chamam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. E chamavam a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque ele era o que falava. E o sacerdote adoradores dos deuses é de Júpiter,
que estava diante da sua cidade, trouxe touros e grinaldas às portas e queria oferecer sacrifícios com a multidão. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça do Eterno Pai tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda a boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Yahushua, da Judéia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor Yahushua, e depois, pela vontade do Eterno Pai, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5 ao verso 6, Paulo menciona que existem muitos deuses e senhores entre os gentios. Porque ainda que haja os que se chamam deuses, seja no céu, seja na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só eterno Pai, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Yahushua, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Esses versículos refletem a visão cristã sobre a idolatria e a adoração de deuses estrangeiros, afirmando que há um só Senhor eterno Pai e um Salvador, Yahushua verdadeiro. Os adoradores de Mercúrio pertenciam principalmente à antiga cultura romana. Durante o período em que a religião pagã era predominante, muitos romanos veneravam deuses e deusas, incluindo Mercúrio, em um sistema politeísta que integrava práticas e crenças de várias origens, incluindo influências gregas. O povo pagão, os romanos consideravam Mercúrio como o deus do comércio, das viagens, da comunicação e das transações. Ele era adorado especialmente por mercadores, comerciantes e viajantes, que buscavam sua proteção e bênçãos em suas atividades diárias. Eu bem sei que a todo tempo somos enganados com esses falsos deuses pagãos, rituais e festivais. O culto a Mercúrio incluía rituais, sacrifícios e festivais, como o Mercuralia, celebrado em maio. Durante esse festival, as pessoas ofereciam presentes e orações a Mercúrio para obter boa sorte e sucesso em suas transações comerciais e viagens. Mercúrio era frequentemente invocado para facilitar o comércio e proteger os viajantes. O povo cristão, com a ascensão do cristianismo, especialmente no século IV, a adoração a deuses pagãos, como Mercúrio, começou a diminuir. O cristianismo, com sua crença em um único eterno Pai, rejeitava as práticas politeístas e a veneração de deuses pagãos. Os cristãos, Os primeiros cristãos viam a adoração a Mercúrio e outros deuses pagãos como idolatria. A pregação de figuras como os apóstolos, incluindo Paulo, incentivou a conversão de muitos da crença pagã para o cristianismo, levando à diminuição do culto a Mercúrio. A teologia cristã enfatizava a ideia de um único Pai eterno, único e verdadeiro, e muitas das práticas associadas com a adoração a Mercúrio e outras divindades pagãs eram vistas como contrárias aos ensinamentos cristãos. Então eu sei que cabe a cada um de nós se interagir. A interação entre os povos. Houve períodos de interação entre pagãos e cristãos na história, onde a conversão ao cristianismo não foi apenas uma ruptura, mas muitas vezes envolveu a assimilação de algumas tradições locais. Em algumas situações, festivais pagãos foram adaptados ou reinterpretados na nova fé cristã.
Em resumo, a adoração a Mercúrio era uma prática comum entre os romanos pagãos, enquanto os cristãos viam essa adoração como uma forma de idolatria, que foi gradualmente substituída pela fé cristã em Yahushua, à medida que esta se espalhou e se estabeleceu como a religião dominante. Aqui vai um pouco daquilo que eu pude aprender na minha crença como um cristão. Eu sei que cabe a cada um de nós. Eu sei que isso cabe a cada um de nós. Passar a ter a mente um pouco mais aberta para a total real verdade do povo cristão. O tempo da verdade. Não deixe que outros deuses tomem o lugar. Então, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou Jau, o Pai Eterno falou, e foi isto o que ele disse. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Pai. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Pai Eterno, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o eterno Pai e o Pai, eterno Yau de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Então guarde-vos o meu nome em um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor Yau, seu Pai. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. E disseram a Moisés, se você falar, nós ouviremos, mas se Yau, o Senhor o Pai, falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu, não tenham medo, pois o Senhor o Pai só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem onde o Eterno estava. Então o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte, vocês viram que lá do céu eu lhes falei. Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Façam um altar de terra para mim, e em cima dele ofereçam as suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem, e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Se fizerem um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Não façam o meu altar com degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali. A palavra Yahushua, ou Yahushua, é uma variação de transliteração utilizada principalmente por grupos religiosos restauracionistas que buscam resgatar o que acreditam ser a pronúncia original e arcaica do nome do Messias, conhecido em português como Jesus. Aqui estão os significados e contextos mais explícitos para o termo. Significado etimológico.
A palavra é baseada no nome hebraico Yehoshua, Ishavesavit, que se decompõe em Yodá, referência ao nome de Deus, Gagzaveagi ou Yu. Eshashia deriva da raiz Yasha, que significa salvar, socorrer ou salvação. Conceito central: o Senhor salva, o Pai Eterno é a salvação. Contexto religioso e movimentos. Para quem utiliza essa grafia específica, em vez de Yeshua ou Jesus, ela traz uma forte carga de restauração espiritual. Nome sagrado. Defende-se que o uso de nomes como Jesus seria uma helenização, tradução para o grego, ou latinização que teria alterado a essência fonética do nome original. Identidade hebraica. É usada para enfatizar a origem judaica do Messias e o caminho original da fé. Oposição a traduções comuns. Alguns grupos acreditam que invocar o nome com a fonética original, Yahushua ou Yahushua, possui um poder espiritual específico que as traduções tradicionais teriam perdido. Diferença entre termos. Embora compartilhem a mesma raiz, as variações indicam diferentes perspectivas. Jesus, forma latinizada portuguesa amplamente usada pelo cristianismo tradicional. Yeshua, forma aramaica, hebraica comum no período do Segundo Templo, usada por judeus messiânicos. Yahusha e Yahushua, forma considerada paleo-hebraica, hebraico arcaico, por correntes que rejeitam a massoreta, sistema de pontos vocálicos posterior, e buscam uma fonética que ligue o nome do filho diretamente ao nome do pai, Yahu. Em resumo, para você, o uso dessa palavra traz uma conexão com o resgate histórico e teológico das raízes hebraicas da fé, focando na ideia direta de que Yahu é a salvação. Reflexão. Vivemos em um tempo onde somos constantemente bombardeados por mensagens que tentam nos desviar do caminho de Yahushua. O mundo nos oferece uma infinidade de deuses que prometem nos dar felicidade, sucesso e realização, mas que, na verdade, nos levam para longe do verdadeiro Messias, o Salvador, Yahushua. Agora vamos fazer uma aplicação. Identifique os deuses modernos. Quais são os deuses que você está adorando em sua vida? Pode ser o dinheiro, o poder, a fama, a tecnologia ou qualquer outra coisa que esteja tomando o lugar do Senhor, o nosso Pai Eterno. Examine seu coração. Pergunte a si mesmo: o que estou priorizando em minha vida? Estou colocando o meu Pai Eterno em primeiro lugar? Volte para o verdadeiro Messias, Yahushua. Se você se deu conta de que está adorando outros deuses, é hora de voltar para o verdadeiro Pai. Lembre-se e peça perdão. Lembre-se de que o Eterno é o único que pode nos dar verdadeira paz e alegria. Então fazemos uma oração. Ó Senhor Yahushua, ajude-me a não me deixar levar pelos deuses modernos. Ajude-me a manter os olhos fixos em Ti e a priorizar o que é verdadeiramente importante. Proteja-me das tentações e das distrações que me afastam de Ti. Ó Senhor Yahushua. Conclusão, versículo. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20 e o verso 3. Não deixe que os deuses modernos tomem o lugar do Eterno Pai em sua vida. Volte para o verdadeiro Messias Yahushua e experimente a verdadeira paz e alegria que só Ele pode dar. Amém.